Olá, tudo bom? Aqui também está tudo bom. Melhor agora com a sua presença aqui em nosso canal para assistir um conteúdo ou mais um conteúdo que seja relevante e importante para os cuidados ou para os tratos das nossas rosas do deserto. E como eu sei que você é um apaixonado por rosa do deserto, então nós vamos hoje trazer um assunto muito interessante. A maioria das pessoas já sabem um pouco a respeito deste assunto, não compreendem bem, outras pessoas têm algumas dúvidas e outras pessoas não fazem ideia do que nós estamos falando. Mas nós vamos falar sobre a chegada da primavera. Mauri, e por que a chegada da primavera é importante para as minhas rosas do deserto? Eu não vejo diferença nenhuma. Você pode até não perceber as diferenças, mas elas existem. Muitas vezes é verdade que são diferenças sutis, mas, indubitavelmente, ou sem sombra de dúvidas, nós temos que concordar que a partir da primavera, ou entre a primavera e o verão, nós vamos ver um cenário muito diferente nas ruas do nosso país, independentemente do estado que você esteja ou da região que você esteja. E isso acontece por quê? Porque nós estamos saindo de uma estação mais fria, em alguns lugares inclusive mais seca, para uma estação mais quente, onde a umidade do ar tende-se a se elevar e que traz uma condição especial para as nossas plantas, que é uma condição aonde vamos beneficiar o surgimento e a multiplicação de flores. É a primavera que faz isso. Na realidade, a primavera é conhecida como estação das flores. E isso vai ser visto em todas as espécies de plantas que são floríficas, que colocam flores. Então não se espante ou não se admire se a partir de agora as nossas rosas do deserto começarem a florir mais. Mauri, mas eu tenho uma plantinha que ela não flore, não consegue florir, independente de ser ou não primavera. Já tem 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 anos e ela simplesmente não começa a florir. Nós falamos sempre em nossos vídeos e também abordamos isso em nossos cursos que são necessários certos cuidados para que você extraia o melhor da sua planta. E, obviamente, que quando você tenha ou quando a planta entre em momentos propícios, como na primavera, ela possa simplesmente explodir em flor. Isso é possível? Sim, isso é possível. E não é difícil de fazer. Aqui nós já estamos vendo algumas flores, inclusive, começarem a desabrochar. Durante o inverno, aqui em nosso espaço, nós não deixamos as plantas florirem. Nós aproveitamos esta época para fazermos podas e manejos mais, digamos assim, severos nas nossas plantinhas. Então nós preparamos as nossas plantas durante o inverno para quando chegar a estação da primavera, elas então estarem prontas para florir abundantemente. Mas isso é uma forma de manejo, não significa que você seja obrigado a fazer desta forma ou que você não possa adotar outra abordagem aí com as suas plantinhas. É importante falar que, independentemente da espécie ou variedade, nós vamos ter sim uma floração intensa na primavera. Aqui, por exemplo, deixa eu puxar essa plantinha daqui. Aqui nós temos uma arábico, olha só, e a minha arábico já está literalmente florindo, né? Inclusive aqui nós temos uma florzinha, aqui temos outros botões, aqui embaixo temos outros botões se formando, então a nossa plantinha logo logo estará com mais algumas flores. Temos também aqui do lado uma obeso. Esta daqui, inclusive, se eu não me engano, é uma aguirrol e já está florindo.
Algumas plantas, como eu falei, que foram preparadas durante o inverno, também estão prontas para começar a sua floração. Olha só, esta é uma plantinha que foi podada no inverno. Dá para ver que, olha só, este galho tem botão, 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 este galho está começando com botão, este outro galho tem botão. Aqui atrás o galho tem botão, este galho tem botão. Neste galho também tem botão. Aqui nós estamos utilizando uma técnica que é chamada de sincronismo floral, aonde eu vou induzir a minha planta a emitir botões em todos os galhos. E desta forma eu vou ter como se fosse um buquê vivo. Isso é feito como a maioria, isto é feito através de técnica de poda e adubação. Mas que nós não fazemos agora, nós fazemos antes da primavera chegar. Porque se a primavera é uma época onde as flores vão aparecer mais facilmente, eu tenho que preparar a minha planta para a chegada dessa estação. Se lembra que eu falei isso logo no início do vídeo? É por isso que nós preparamos a planta antes. Aqui a mesma coisa, nós temos uma plantinha que nós preparamos durante o inverno. Essa plantinha está até no nosso curso de poda, né? Olha só quando foi, olha só aqui. Ó. Aqui tem algumas informações. Então essa plantinha foi podada no dia 13/7. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13/7 de 2024. Nós fizemos uma poda nesta planta, começamos a colocar a adubação rica em fósforo e o resultado é este daqui. Eu também tenho botões em todos os galhos. Este galho tem botão, este galho tem botão, este galho tem botão, este galho tem botão, estes dois galhos têm botão, deixa eu virar aqui, este galho tem botão, este galho tem botão, este galho também tem botão e este galho também tem botão. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fala, poxa, a minha planta não flora desse jeito, a minha planta não consegue florir desse jeito. E por que será que isso acontece? Muitas vezes são por detalhes no seu manejo. E aí vem uma pergunta que é a pergunta que move ou que fez com que eu viesse a gravar este vídeo. Mauri, eu não fiz nada disso. Tá? Eu não podei a minha planta, eu não venho adubando ela da forma que eu deveria, tá bom? E agora, eu queria ter flores também, eu não quero ficar de fora desse festival de flores da primavera. Ainda dá tempo de eu conseguir ter uma boa florada na primavera? E a resposta é sim, dá tempo. Para vocês terem uma ideia, né, nós falamos isso, olha só, essa plantinha daqui foi podada no dia 21/7. Então, 21/7, 21/7, 21/8 e 21/9. Se nós fizermos uma conta rápida, essa plantinha tem 2 meses que foi podada. Quantos meses leva a primavera ou quantos meses cada estação do ano tem? 3 meses, não é isso? Então significa que se você podar a sua plantinha agora, no início da primavera, muito possivelmente ao final dessa estação, sim, você vai estar com uma planta repleta de botões florais. Se ela não vier a florir literalmente durante a primavera, ela vai florir abundantemente durante o verão. Mas é necessário que você tome algumas atitudes, que você faça algumas intervenções na sua planta para melhorar a sua floração. E basicamente a florada da sua planta depende de 3 aspectos que são os pilares da floração. E eu diria para vocês que, quais são esses pilares? Pilar número 1, um bom substrato. Se você não tiver com um bom substrato, não adianta você se esforçar, não adianta você criar uma expectativa, porque no final você não vai conseguir o resultado que você quer.
adubação. Não adianta você ter um substrato bom e ele estar pobre. Então, a adubação seria o nosso segundo pilar. Tá bom? Então, agindo junto com um bom substrato, a adubação vai proporcionar à sua planta tudo o que ela precisa para ter energia suficiente para abrir uma bela floração. Ah, Mauri, mas isso é óbvio. E eu sei que é óbvio. Mas a maioria das pessoas simplesmente ignoram esta informação que é óbvia. Ou capta apenas parte da informação. Por quê? Porque a adubação, não é uma boa adubação, não se resume a você pegar qualquer adubo. Vou pegar um adubo, faz de conta que isso aqui é um adubo. Na verdade é, eu pego um adubo e jogo na minha planta. Pronto, acabei a minha adubação. Está tudo certo. Não, não está. Muitas pessoas ainda não leem o rótulo que o meu adubo traz. Que tipo de adubo é este? É um adubo foliar? É um adubo para ser colocado no solo? É um adubo de superfície? É um adubo que tem que ser enterrado? De quanto em quanto tempo eu tenho que colocar este adubo na minha planta? É de 15 em 15 dias? É de 30 em 30? É de 45 em 45? É de a cada 6 meses? Se eu não ler o meu rótulo e se eu não fizer a reposição deste adubo conforme o fabricante esteja determinando, eu vou ter uma adubação deficitária. Com isso, a minha planta não vai ter os nutrientes que ela precisa para me dar as minhas flores. Vai lhe dar uma flor aqui, uma flor ali, outra flor acolá. Mas você não vai ter uma planta literalmente cheia de flores. Por quê? Porque a planta não tem energia para isso. Ok? E aí vem o terceiro pilar. O terceiro pilar envolve algumas ações e algumas intervenções. E eu diria que as principais seriam poda e manejo floral, que seria o quê? Cuidado com os botões da sua rosa do deserto. Muitas vezes, alguns botões apresentam deformidades, apresentam problemas como presença de fungos, e nós simplesmente deixamos este botão, entre aspas, que está estragado, doente ou infectado, junto dos outros botões que estão saudáveis. E o que acontece? Um botão doente vai contaminando um botão saudável. Então, você tinha um botão doente, 10 botões saudáveis. O botão doente contamina mais um botão saudável. Você vai ter 2 botões doentes, 8 botões saudáveis. E os 2 botões doentes vão contaminar mais 2 botões saudáveis. Você vai ter agora 4 botões doentes e vai ter 6 botões saudáveis. E esses 4 botões doentes que você tema em deixar na sua planta vão contaminar mais 4 botões saudáveis. E agora você tem 8 botões doentes e 2 botões saudáveis. Precisa eu dizer o que é que vai acontecer com esses 2 botões saudáveis? Não precisa, não é? Eles também serão infectados ou contaminados, e quando você perceber, dos 10 botões que você tinha, ou das 10 possibilidades de flor que você tinha, já que cada botão é a possibilidade de ter uma flor desabrochada em sua planta, você no final do processo não teve nenhuma flor. Então, às vezes, não é a sua planta que não consegue florir. A sua planta não está recebendo os cuidados devidos para que possa então vir a florir. Você entende a diferença entre uma coisa e outra, entre uma situação e outra? Pois é, pode parecer óbvio, e eu sei que, na verdade, as informações que eu estou lhe dando aqui são óbvias. Na maioria das vezes, vocês já sabem. E aí vem a pergunta, e por que a gente não faz nada? Por que a gente simplesmente se acomoda e depois reclama que a planta não está florindo? Então, eu vou lhe fazer um convite. Quando você acabar de assistir esse vídeo, corra até as suas plantas e veja como é que está a minha adubação, como é que está o meu substrato e como é que está
os meus, ou como é que estão os meus botões florais. Eu tenho presença de inseto em minhas plantas? Eu tenho que combater os insetos. Eu estou com folhas amarelas? Eu tenho que ver o que está causando o amarelamento em minhas folhas. Minhas folhas estão avermelhadas? Eu tenho que corrigir, né, deficiência no meu substrato. E a partir daí, com certeza, nós ainda temos bastante tempo hábil para termos uma floração abundante durante a nossa querida primavera. E você aceita esse convite de repente, cuidar de um modo diferente de sua planta, intensificar esses cuidados, afinal de contas, ela está louca para florir. Mas às vezes nós temos que ajudar, não é verdade? Bem, gente, o papo está muito bom, a conversa está excelente, mas eu tenho que cuidar das plantinhas, afinal de contas, elas estão loucas para florir, assim como a sua. Então, eu vou encerrar o nosso vídeo, vou deixar um conteúdo ou 2 conteúdos para você assistir, caso você ache interessante, tá bom? Já vou deixar o nosso próximo encontro marcado. Na terça-feira e na quinta-feira nós faremos lives que abordarão este assunto da chegada da primavera. Venha assistir, venha tirar suas dúvidas, que eu vou ficar muito contente em lhe receber, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas antes eu lhe mando beijos, se você gosta de beijos, abraço, se você prefere abraço, mas se você for guloso, eu sou guloso. Então para você eu deixo beijo, cheiros e abraço, tá combinado? Então vou ficando por aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos com uma série de cursos fantásticos que falam ou abordam esses assuntos sobre a rosa do deserto. Temos cursos que vão falar do substrato, temos cursos que vamos ensinar você a podar a sua planta, a adubar a sua planta, a fazer enxertos em sua planta e muito mais. Se você se interessar ou se você apenas quiser olhar para ter uma ideia do que nós estamos falando, os links estão aqui embaixo no descritivo deste vídeo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, até a próxima aí, bye bye.